Fala, irmãos, como vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre: existe uma grande diferença entre o texto recebido e o texto crítico? Se existe, quais são essas diferenças? É um assunto importante. Se você já tem aprendido e ouvido sobre, tem bíblias que traduzem a partir do texto recebido, outras do crítico. O que é isso, né? Se você já tem aprendido, é importante você saber qual é a real diferença entre eles, né? Se você nunca ouviu sobre esse assunto, eu fiz um vídeo aqui no meu canal chamado Texto Recebido, né? O que é o texto recebido? Você vai ter uma ideia legal lá do que é o texto recebido. O texto recebido é um Novo Testamento em grego, basicamente, uma forma simples. Que algumas empresas, como a Sociedade Bíblica Trinitariana, né, a CF, a LTT, também a King James 1611, usa esse grego para traduzir o Novo Testamento, de uma forma direta ou indireta. As outras versões, como a NVI, NAA e todas as outras versões, praticamente, elas usam o texto crítico para fazer suas traduções. A ARC, eu ouvi dizer que ela usa como base o recebido com influências do crítico. Então, algumas pessoas vão dizer que ela usa o texto crítico para fazer a sua tradução. Então, nós temos duas bases textuais para se traduzir o Novo Testamento. E aí, uma pergunta que surge é: qual é a real diferença entre elas? Porque às vezes você pode pegar uma ACF e falar assim, cara, a ACF para a NVI tem uma grande diferença, né? É bem diferente a ACF da NVI. O que é essa diferença? Essa diferença não se dá por conta da base textual, mas ela se dá principalmente por conta do estilo de tradução. Então, se você pegar uma Bíblia traduzida do texto crítico, uma traduzida do texto recebido, que utiliza o mesmo meio de tradução, a mesma forma, o mesmo método de tradução, você vai ter duas Bíblias muito semelhantes. Então, se você pega, por exemplo, a ARC e a ACF, elas são muito parecidas. E aí, a ARC, ela tem influências do texto crítico. Mas a questão não é no texto base. Não é o texto base que gera essa grande diferença. E sim, o estilo, o método de tradução. Você pega a NVI, que traduz um português mais moderno, um português mais atual. Então, a gente vai ter uma diferença considerável no estilo de leitura. Até mesmo as palavras vão mudar ali. Você vai encontrar sempre um sinônimo mais claro para a palavra. Então, a grande diferença não está na base textual, tá? Porque isso pode até, assim, algumas pessoas podem ver uma Bíblia, né, tipo uma NVI para uma ACF, uma NTLH para uma ACF, e falar, cara, a base textual deve ser totalmente diferente, né? Não é. É o estilo de tradução que faz com que isso aconteça. Agora, quais são, de fato, as diferenças que você tem do texto recebido para o texto crítico? Eu vou mostrar para vocês no site, naquele site que eu mostrei aquele dia, lado a lado, nós vamos fazer uma comparação entre esses dois textos. E aí eu acredito que até algumas pessoas vão ficar mais tranquilas. E se você não ficar mais tranquilo, você vai saber identificar o problema ou o possível problema. Esse é o ponto aqui, de você conseguir acessar essa informação. Outro detalhe, você vai ter questões de diferenças que eu não vou mencionar nesse vídeo, que são questões que partem de uma coisa lógica. Se você tentar escrever ou reescrever uma música, você pode cometer um deslize ali na música, um erro. Porque é muito difícil você reescrever algo e conseguir colocar 100% igual você está escrevendo. Então você pega uma música e está escrevendo num papel. É muito possível que você esqueça uma palavra, que você deixe uma palavra de lado, que você erre uma ortografia. Então imagina uma Bíblia inteira, um Novo Testamento inteiro, ou um livro inteiro. Então você vai ter diferenças que têm relação a isso, a um deslize de escrita, a uma questão ortográfica, a uma questão de gramática. Não, gramática nem tanto, eu acho que é mais questão ortográfica. Na questão de gramática, pode ser, às vezes a palavra ali, num contexto gramatical, ela poderia ser uma coisa. Em outro contexto, ela poderia ser outra coisa. E aí, o que estava reescrevendo não sabe exatamente o que estava ali. E às vezes, por algum motivo, pode ter deslizado nisso também. Então, tem algumas coisas que é no sentido natural. Todos os escritos antigos, se você pegar escritos antigos sobre qualquer Alexandre o Grande, qualquer escrito antigo, você vai encontrar variações, você vai encontrar diferentes versões, você vai encontrar diferenças nas escritas, porque reescrever algo é muito difícil. Então isso acontece. Tudo que é escrito à mão vai ter um problema, vai ter uma variação. Isso aí acontece. Quando as Bíblias começaram a ser impressas, então você já não tem mais esse problema. Porque você faz uma, se deu errado você faz até dar certo, e depois você só reimprime o produto e tá tudo certo. Mas até então, Deus quis que não fosse assim. E aí, o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo aqui? As principais diferenças que você encontra no texto recebido pro texto crítico. O que vale realmente você notar, prestar atenção e entender. É isso que eu quero mostrar para vocês. Uma coisa que eu percebo muito
quando nós temos quando você fala que você defende o texto recebido, por exemplo, eu gosto mais, hoje pelo menos, eu gosto mais do texto recebido. Se eu fosse traduzir uma Bíblia, eu usaria. Só que eu posso estar falando isso porque eu ainda não me aprofundei no assunto. Ainda vou me aprofundar, estou me aprofundando no assunto. Quando você pega, se eu falo pra alguém assim, não, eu gosto de texto recebido. Uma acusação que uma pessoa do texto crítico vai me falar é tipo assim, a academia não utiliza mais o texto recebido. Isso pra mim, falar a academia não usa mais o texto recebido, na verdade, vai falar isso, então eu acho que eu devo defender o texto recebido mesmo. Guilherme, você quer dizer que a academia não entende nada? De forma nenhuma. Mas dizer que a academia, por si só, não defende ou não usa o texto recebido, é como nada. Então, por que a academia não usa? Aí, quando eu vou ver os argumentos, pode ser que faça mesmo sentido. Pode ser que não. Então, tipo assim, eu não quero ser uma pessoa que só porque você não gosta de um texto ou de outro, eu vou deixar de usar esse texto. E você também não pode ser essa pessoa que só porque eu falei que eu prefiro uma Bíblia, você vai deixar de usar a sua Bíblia. Você não pode ser assim. Você tem que procurar, entender, aprender e buscar as razões pela qual. Eu posso te dar alguns argumentos, mas meus argumentos podem ser refúgio lixo se você tem sua convicção. Então você não pode ser levado por qualquer ideia, por qualquer opinião, né? Mas, de fato, eu gosto de aprender, de ver. Tem as traduções? Eu gosto de ver todas. Por que a NVI usa assim? Nossa, que legal, a NVI fez isso aqui, que legal. Então, aqui eu sempre gosto de falar. Eu não gosto de tal estilo de tradução, eu prefiro tal estilo de tradução por causa disso, daquilo. Mas jamais vou dizer que aquilo ali não presta. Não leia aquela Bíblia ali, então não dá, porque eu não tenho esse argumento. Se eu tivesse esse argumento, eu talvez falaria, mas eu não tenho esse argumento. Então, fique esperto. Não é o fato de alguém falar que o texto crítico é isso ou aquilo, ou recebido é isso ou aquilo que você já vai abandonar. Não, aprenda. Se você quer aprender esse assunto, vá a fundo. Outra coisa, outra acusação comum que nós vemos. Algumas pessoas, às vezes, vai falar assim, o texto crítico, ele é mais antigo. Quem defende o texto recebido vai falar, claro, o texto crítico foi encontrado num lugar propício para a preservação do material. Esse material era ruim, ele não prestava, ele estava escondido em num lugar seco, e por isso ele foi preservado por mais tempo. Quando você vai falar, mas o texto recebido tinha mais conteúdo, mas ele é mais recente. Aí a pessoa vai falar, claro que ele é mais recente. E ele era mais usado, ele desgastava mais, ele estava em um lugar mais úmido, que desgastava mais, por isso as pessoas iam tendo que fazer novos e novos e novos. Então é uma conversa que não acaba. Você vai acabar, é que nem time, você vai escolher um time ou outro. Basicamente é isso. Então, você tem que... Basicamente é isso do modo grosseiro de falar, né? Basicamente, muitas pessoas acabam defendendo um ou outro por torcida. Tipo assim, acho que eu gosto mais desse, gosto mais daquele. Outros realmente têm argumentos pelo qual elas gostam mais de um ou mais de outro. Mas a ideia desse vídeo é mostrar qual é a diferença, ou quais são as grandes diferenças que você vai encontrar entre esses dois textos. E aí eu vou mostrar pra vocês. Vamos dar uma olhadinha? Vamos junto? Bora lá! Agora vamos fazer o seguinte, então. Vamos dar uma olhadinha nesse site, né? O KJV, KJV Parallel Bible, que é o KJV, eu misturo tudo as letras aqui, ó. KJV, King James Version, Parallel Bible, que é a Bíblia paralela. Esse site, você pode traduzir ele, tá? Pelo celular, eu acredito que dê também. Então você traduz ele, ó, botão direito, traduzir para o português, que aqui nós vamos fazer comparações dos versículos que realmente tem várias... você vai encontrar várias diferenças, assim, em questão de pronome. Às vezes você vai encontrar bastante... Sei lá, tem uma passagem aquele, e aí no texto recebido tá aquele, ou tá os, e no outro vai ter nós. Então, isso existe na diferença? Existe. Só que essas passagens, elas são irrelevantes. Eu quero mostrar pra vocês hoje o que é relevante. O que realmente vale a pena, no meu ponto de vista, quando nós falamos de diferença do texto recebido e o crítico. São algumas passagens que são relevantes se você entender e saber que existe essa questão nelas. Então nós vamos tratar só destas, tá bom? Lembrando, você vem em índice, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, se você quer saber, Guilherme, eu acho que eu tô preocupado, é muita diferença os dois textos. Se você lembra que eu fiz um vídeo, você abre em Romanos, assim, ó. Ó, se você olha abrir em Romanos, ou Efésios, e aí você vai ver que os textos, eles não são tão diferentes assim. Quando a gente traduz, ó, você pode ver que onde tá vermelho tem uma diferença, percebe? Ó, Jesus Cristo inverteu Cristo Jesus, o texto recebido, sabe? Então não é tão diferente assim. O estilo de tradução é que faz ficar diferente. E não o texto recebido, tá vendo? São basicamente iguais aqui. Nós temos um o qual aqui, o qual também. É que em inglês deve ter... É que eu traduzi, né? Aí perdeu a lógica, mas talvez seja um it e um what ali, né? O which ou what do outro lado. Mas você percebe que não é tanta diferença assim. Hoje nós vamos falar só de passagens que realmente
são diferentes e que vale a pena você notar. Basicamente, ó, você vem em índice aqui, e nós vamos primeiro em 1 Timóteo. 1 Timóteo, ó, 1 Timóteo, eu acho que eu vou deixar aberto aqui do outro lado, aqui, ó. Já deixar algumas abertas, assim, pra mim não precisar ficar toda hora vindo aqui. Ó, vou deixar uns abertos aqui, pera aí. E aí a gente faz o seguinte, então vamos lá. 1 Timóteo 3,16 é o primeiro. Ó, 1 Timóteo 3,16. Então esse é o primeiro que eu notei aqui. Você vai ter, então, 1 Timóteo 3,16, uma diferença, né? Que é onde nós encontramos 3,16, 3,16. Aqui, ó. Vou traduzir, e aí nós vemos o seguinte, ó. Então você vê aqui, ó. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, né? Então nós temos Deus se manifestou, e no texto crítico nós temos aquele que se manifestou. Então aqui é uma coisa assim. Lembra que no princípio da igreja, qual que era a seita que mais estava fustigando a igreja, atacando a igreja? Eram os gnósticos. Então os gnósticos, eles acreditavam que Jesus não tinha um corpo, que ele não tinha morrido nem ressuscitado, que nele não habitava corporalmente toda a plenitude de Deus, que Cristo era um fantasma, que Cristo era uma ideia, que Cristo era qualquer coisa, mas não era um homem mesmo. Então, aí a acusação de quem defende o texto recebido é o seguinte, tá, tiraram Deus aqui, se manifestar em carne, né? Tirou Deus. Por que tirou Deus aqui? Porque se você não tem o Deus se manifestando em carne, quando você tem aquele que foi manifestado em carne, o grande mistério aqui tá no fato de Deus, né? Deus ter se manifestado em carne, isso é uma coisa grandiosa. Agora, aquele que foi manifestado em carne pode ser qualquer um, pode ser todo mundo, pode ser qualquer um. Então, essa é uma acusação que é tipo uma coisa que você tem que saber. Eu acho que é interessante você saber, Helena. Deus... Eu comecei falando uma coisa aqui, você viu que eu fiquei meio desconexo, né? Porque eu tava com outra passagem na minha cabeça, e aí eu vi que essa passagem aqui, ela não ataca tanto, direto, de uma forma direta, talvez, a Cristo de primeiro ali, né? Primeiro ataca de uma forma indireta, atacando Deus primeiro. Deus se manifestou em carne. Quem? Jesus, através de Jesus, não tá tão direto assim. Mas tá, né? Através de Jesus, Deus se manifestou em carne. Se Deus não se manifestou em carne, quem que se manifestou em carne? Então é um ataque a Deus e a Cristo aqui. Agora, quem que de fato é Deus ou aquele que não dá pra provar, né? Não consigo provar pra você isso. Mas eu acho que é importante você saber que existem uma diferença. Pra que se você ver numa Bíblia depois, talvez, não sei, daqui 10 anos, né? Vai continuar, pelo menos vai ter o aquele que. Vai ter o aquele que daqui 10 anos? Daqui 20 anos. Tá bom, não tem Deus. Hoje tem aquele que. E daqui 20 anos? Vai ter o que aqui? Então você tem que. Eu acho que você tem que ter consciência do que tá acontecendo. Então, beleza, tem Deus, tem aquele que é Deus, né? Ficar esperto com isso, acho que é importante. Esse versículo é um versículo importante nesse quesito aí de texto crítico recebido. Isso é uma diferença que vale a pena você notar, tá bom? Outro que eu deixei anotado aqui, então eu deixei alguns anotados, ó, 1 Timóteo 3,16, né, vou deixar até maior pra você ver aí, ó, 1 Timóteo 3,16, Romanos 14,10 também. Romanos 14,10, vamos dar uma olhada em Romanos 14,10, Romans chapter 10, Romanos 14, ó, Romanos 14,10, nós temos então aqui, né, vamos traduzir já, Romanos 14,10, nós temos então é 14,10 mesmo, gente? 14,10, Romanos 14,10, diz assim, eu acho que não estou no 14, provavelmente, estou em 1 Coríntios, 1 Coríntios 14,10 não, Romanos 14,10, então vamos lá, ó, quando você chega em Romanos 14,10, você vai ter o quê? Mais uma questão, agora talvez seja mais claro do que eu tava falando, você tem, ó, todos compareceremos no tribunal de Cristo, tribunal de Deus, então tipo assim, pros gnósticos, entender Deus tudo bem, essa ideia de Deus tudo bem, mas a ideia de Cristo que se fez carne era algo complicado. Então realmente Cristo foi muito atacado no princípio da igreja. Então quando nós temos essa diferença, a pergunta é, isso será que tem a ver com aquilo? Será que esse texto crítico ele tem a ver um pouco pro gnosticismo ou não? Então é importante se aprender sobre isso, compreender sobre isso. Não é um assunto à toa, é um assunto que vale a pena você compreender um pouco melhor, tá? Então olha só, então nós temos Cristo aqui e Deus. Então qual tá certo? Quem sabe, né? Quem sabe? Então eu por enquanto tô pro lado esquerdo aqui. Tomara que eu sempre permaneça do lado esquerdo. Tomara que eu não veja um argumento lógico, né? Lógico que fala, tá vendo? Ter recebido por causa disso. Agora, os argumentos que eu vi até hoje eu vi assim, ó, o texto crítico, ele é mais antigo. Então por isso eu prefiro o texto crítico. Cara, ser mais antigo pra mim não quer dizer nada. De verdade mesmo, não quer dizer nada. Eu posso ter argumentos do porquê ele é mais antigo. Pô, não prestava, ninguém usava, tava numa região seca. Esse é o argumento que todo mundo usa, né, nesse assunto aí.
Pode ser que é mais antigo simplesmente porque uma coisa que não presta, você guarda, esconde num lugar seco, dura a vida inteira. E o recebido seria melhor, tava em lugar úmido, desgastava mais, quando você usa mais o produto ele desgasta mais. Mas eu acho que deve ter mais argumentos por trás disso, eu preciso aprender ainda. Mas esses argumentos, eles são meio assim, tanto faz, dá pra você defender o recebido e o crítico nesse sentido, tá? Então é uma coisa que eu quero aprender mais e se você pode comentar aí embaixo também, tá? Vamos lá, vamos ver mais um então, ó. Vamos fechar isso aqui. Então nós vimos dois. Tem mais um aqui que é Colossenses 1,14. Então eu vou abrindo aqui do lado para depois não ficar dando trabalho. Então Colossenses 1,14. Então vamos lá. Colossenses 1, versículo 14. Já vamos traduzir já. Aí nós vemos. Colossenses 1,14. Nós temos aqui. Vamos rápido. 1,14. Ok, então aqui nós temos o pelo seu sangue, né? Então, pelo seu sangue no recebido, e aqui nós não temos o pelo seu sangue. Mais uma vez, se tem sangue, tem morte, tem ressurreição, tem morte, tem corpo, né? E eu quero. Os gnósticos não acreditavam nisso. Então, tipo assim, cara, será que esse pelo seu sangue não foi retirado aqui pela maldade? Não sei, entendeu? Então é importante saber que existe esse pelo seu sangue aí, que existe o Cristo lá, entendeu? É importante saber. É importante você ter uma Bíblia CF. Não importa se você não gosta da CF ou do texto recebido. Tenha uma Bíblia no texto recebido. Tenha uma, guarde uma. Eu tenho Bíblias recebidas e tenho críticas também, e vou ter sempre, tá? E outra, meu projeto esse ano agora é ler na NVI, a Bíblia que eu já falei, já que eu não gosto muito do estilo de tradução. Eu comecei a estudar algumas passagens nela e, cara, como que na minha cabeça, às vezes, até na minha cabeça que tô aprendendo tradução, fica parecendo que as Bíblias são tão diferentes e de fato não são tão diferentes, entendeu? Se você for pela questão da base textual, aí não tem nem o que conversar. Quem gosta do recebido odeia NVI e pronto. E quem gosta do texto crítico também não lê em texto recebido, aí não tem nem quem falar. Mas pra quem não se importa muito, tipo assim, Guilherme, eu leio em qualquer Bíblia, não importa qual base textual. Cara, vale a pena ler em todas então, porque se é uma tradução, você lê todas, você vai entender melhor, entendeu? Então é importante. Depois, vamos lá. Qual que nós temos agora? Vamos pegar mais um aqui. Vamos em Marcos 16. Essa parte é importante, cara. Marcos 16. Aqui é uma grande coisa, na verdade. Marcos 16. Quando você entra em Marcos 16, deixa eu abrir mais um aqui depois. Já pra ficar preparado aqui, ó. Então vamos lá. Marcos 16, nós temos aqui então. Eu acho que eu tinha aberto, hein? Ou não? Marcos 16, do 19 até 20, até o versículo 20, não tem no texto crítico, tá? Então até aqui você vê até um aviso, um livro para você ler sobre isso. Então, ó, Marcos 16, chegou no Marcos 16, do 9, não tá em vermelho aqui, deixaram aqui, tá? Mas do 9 até o 20 não contém no texto crítico. Guilherme, mas na minha NAA tem essa parte. Sim, tá entre colchetes lá porque é do texto crítico. E às vezes tem coisas que não está no texto crítico, que o texto crítico, a Bíblia do texto crítico, às vezes traduz uma passagem que não teria ali e ela nem põe colchetes às vezes. Então, às vezes acontece isso, que nem na passagem da mulher adúltera. A NAA deixa a história lá. A história não contém no texto crítico, mas a NAA nem coloca em colchetes. A NVI eu acho que coloca, deixa em itálico, né? Vamos ver mais um. Então, importante, Marcos 16, 9 ao 20 não tem no texto crítico, tá? Ou em muitos manuscritos, né? Vamos ver mais um. João 1,18. João 1,18, aqui é bem rapidinho, tá? João 1, versículo 18. João 1,18, nós temos a questão do o Filho unigênito, o Deus unigênito. Então, uma diferença considerável. Por que será que essa diferença ocorreu? É realmente uma coisa a se pensar, né? Por quê? Será que no grego não escreve tão parecido? Alguém usou de maldade para fazer isso, né? Não sei se é tão parecido. A escrita de filho é parecida com Deus? Eu acho que não. Então, por que a pessoa viu lá filho e colocou Deus? Porque ele quis interpretar, ele quis fazer uma interpretação, só pode, né? Então, alguma tá errada. Ponto final. Uma outra passagem que nós temos também, né? João 5,3. João 5,3, que é a história do anjo que agitava a água. Lembra lá? O anjo que agitava a água? Vamos lá. João 5. Então, no texto recebido, essa passagem você tem. João 5,3, o anjo que descia e agitava a água. Texto recebido contém essa passagem. No crítico não contém o 4 inteiro, né? O versículo 4. Contém essa parte aqui, né? O começo aqui, mas não tem o versículo 4 inteiro ali, né? Então dá uma diferença. Eu acho que, não sei se as Bíblias colocam em colchetes ali essa passagem. Eu acho que sim, eu acho que coloca em colchetes. Fala aí, tá em colchetes essa sua passagem aí? João 6, bastante coisa em João, hein? João 6. Vamos lá. João 6, tá onde?
versículo 47, 6:47. Traduziu? Vamos lá. João 6:47, nós temos então. João 6:47. 6:47. Ah, tá. Aquele que crê em mim e o outro aquele que crê. Então, esse em mim não tem no crítico, mas tem no texto recebido. Cara, são coisas assim de se pensar, né? Porque tem ou porque não tem, né? É uma coisa interessante de se pensar. João 6:47. E mais uma que eu deixei é João 7:53. Quando nós vamos lá em João 7:53, o último, tá? João 7. João 7. Deixei João 7 aqui? 7. João 7:53, que é da mulher adúltera, né? E aí a passagem da mulher adúltera é um interessante. Então, ó, tem até um aviso aqui com, ó, ponto de vista do texto recebido, ponto de vista do crítico. Você tem um artigo a mais. Traduz lá e dá pra você ler. Então, João 7:53, até o capítulo 8:11, porque o 53 é o último versículo do 7. Aí entra 8 e vai até o 11. Até o 11, você tem a história da mulher adúltera, que não contém em muitos manuscritos, né? Que não contém no texto crítico essa passagem, mas contém no texto recebido. Então isso é importante nós notarmos. Essas são as passagens que realmente são diferentes, assim, e que acho que vale a pena você ter noção do que acontece. As outras diferenças, cara, você vai ter em todos os escritos históricos, aí não tem como. A gramática, uma ortografia, isso aí é impossível, tá? Reescrever um texto sem erro, não tem como, tá bom? Agora, Guilherme, qual que é o seu texto preferido, né? Como eu disse, né? Eu prefiro o texto recebido, porque essas omissões pra mim me preocupam, sabe? Hoje, pelo menos até o que eu compreendo, parece uma coisa meio estranha, né? Vou tirar esse texto. Eu não teria coragem de forma alguma de retirar esses textos. Eu acho que é algo muito delicado, é um assunto delicado, mas que eu acho que vale a pena nós aprendermos sobre esse assunto. Eu acho que vale a pena nós nos aprofundarmos nesse assunto, compreendermos melhor, entender o porquê das coisas. Isso aqui é pra quem gosta, tá, irmãos? É pra você que quer ir mais a fundo, é pra você que quer ver coisas diferentes. Agora, isso vai mudar a minha leitura bíblica do dia a dia? Cara, de fato, isso aqui não altera. Ninguém vai deixar de ser salvo por causa disso, né? Um leitor de Bíblia, né? Eu ia falar eu leio. Eu leio minha Bíblia. Eu tenho que aprender sobre isso, Guilherme? Eu aconselho que sim, mas talvez não seja do seu interesse, então tudo bem. Né? Isso não. Eu vou estar aqui pra te avisar. Eu vou estar aqui pra te avisar. É bom não esperar muito de mim, né? Maldito é aquele que confia no homem. Bom não esperar das pessoas, né? É bom você conhecer. Melhor é você conhecer por você mesmo. Mas, cara, eu vou estar aqui, vou fazer vídeo sobre isso, falar mais sobre isso, dar opiniões mais profundas no futuro sobre isso, indicar canais que falam sobre isso, tá? Porque eu acho que é um assunto que vale a pena pra quem quer se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Gostou do vídeo? Deixe seu like, seu comentário. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.